E boa noite, bom dia para quem vai assistir depois ou, né, de onde estiver, e boa tarde. Nosso tema de hoje, né, do livro que a gente está dando sequência, a gente já está no na lição 36 do livro Episódios Diários, do Espírito da Joana, né, e pelo Psicografia do Divaldo. Gente, o tema de hoje, serenidade sempre. Serenidade sempre, né? Serenidade sempre. Eu falo, quando eu vou falar desses tipos de tema, assim, serenidade, paciência, parece que tudo acontece no meu dia para me provar, até eu chegar até aqui, entendeu? Hoje até eu derrubou o negócio aqui, a sala, chegou a sala, a chave estava lá embaixo, sempre acontece esse perrenguezinho para você falar, calma, relaxa, que vai dar certo. Então, a gente vai conversar hoje sobre serenidade, né? Joana já conhece o texto, falando que todo homem sábio é sereno. Todo homem sábio é sereno. Só que ela também diz que a serenidade é uma conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Então, isso dá um alívio, né? Como se todo homem sábio é sereno. Mas, meu Deus, então eu tô lascada, né? De sábio não tem nada. Tem hora que a gente fica tão apavorado com algumas coisas, ansioso, com ansiedade, correndo para lá e para cá, e passa batida a serenidade. Só que a serenidade, a gente vai estudar também aqui na noite de hoje, que não é só essa, né? Não é uma calma, não é inércia, não é isso. O que é ser sereno, né? E ela já começa aqui falando que é passo a passo. Isso já tá bom, então já começou bem. Então, se todo homem sabe é sereno, mas se a conquista é um esforço pessoal e passo a passo, significa que é possível da gente conseguir passo a passo. Então, pelo menos, né, a gente pode chegar lá. Fácil é? Não é? Mas a gente pode chegar lá. É uma situação gradativa, é uma conquista. Como tudo, né? A gente já teve um tema um dia aqui que a gente conversou sobre a paciência. A paciência também, assim como a serenidade, é uma conquista. A gente não consegue, às vezes, de imediato construir, né, aquele sentimento. Então, a gente vai se aprofundando e melhorando a cada dia, passo a passo. Bom, pequenos desafios são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade direcionada, ambição freada, são experiências para aquisição da serenidade. Só consegue a aquisição para a serenidade, gente, quem passa pelas situações. Não tem como a pessoa ser serena, ter uma serenidade, sem ter experimentado os perrengues. É isso que a Joana vai mostrar. Quando a gente passa pela situação e consegue passar de uma melhor forma por aquela situação, é que vai demonstrar a nossa serenidade. Ela vai vir do nosso comportamento diante dos desafios. Então, a serenidade é o que se observa, o comportamento que eu faço diante as situações que acontecem no nosso dia. Quando ele coloca a irritação que se faz controlada. Quem aqui não fica irritado em algum momento do dia, da semana? Vai ter momento em que a gente se irrita. Agora, ser sereno, a serenidade não é nunca se irritar, mas a irritação que se faz controlada. Porque se eu estou num planeta de provas e expiações para aprender, ninguém veio aqui a passeio, ninguém veio passear, a gente veio para aprender e para crescer, não tem como não ficar irritado em determinadas situações. Aí a gente vai controlar essa irritação que não chega. E quanto mais você aprende a ter o controle dessa situação, mais você vai demonstrando a sua serenidade naquela situação. Porque são pontos também. Às vezes, por exemplo, às vezes uma coisa que eu fico mais irritada, outra pessoa não está nem aí, já está tranquilo, tá. Então, nem tudo, você vai ser 100% em tudo. O exemplo, trânsito, né?
Eu, particularmente, eu não sou, né, uma excelente motorista, não. Sou péssima na baliza. Eu dirijo para todo lado. Agora não me bota para fazer uma baliza, não, meu filho, porque aí eu vou andar 1 quilômetro para não ter que parar na vaga difícil. Eu sou dessas. Eu ando mesmo, 1 quilômetro. Prefiro aquelas vagas de colocar o carro assim, né? Mas eu ando daqui, rodo aí tudo quanto é presídio, vou sozinho dirigindo quando o Galvão não pode, vou para outro município, até outro estado já fui dirigindo tranquilo no trânsito. No trânsito em si, eu sou tranquilo. E às vezes o que vai causar uma irritação na pessoa, exemplo, se o cara está muito devagar na sua frente, eu continuo cantando atrás, eu não estou nem aí, eu vou de boa. Agora, se for meu esposo, por exemplo, numa situação dessa, nossa, ele fica irritadíssimo porque eu fico. Não pode, a pessoa está tão, né, na frente dele, tão lerda ali na frente dele andando. Eu, nesse ponto, eu já fico tranquila. Agora, se eu for fazer a baliza, eu já fico irritada. Por quê? Porque se eu vou tentar fazer uma baliza e alguém começa a buzinar atrás, você, ai, misericórdia, né? Estou mostrando uma situação só, que é o trânsito, em que nós temos comportamentos diferentes. E se for fazer uma baliza, ele faz uma baliza lindamente e não está nem aí, porque ele já, né? Então, a serenidade de pontos diferentes, com um exemplo, cada um tem um comportamento. Cabe a mim, né? Como que eu vou buscar minha serenidade? Eu prefiro andar, não vou me estressar, eu vou andar mais, mas eu vou parar na vaga mais fácil e está tudo certo. Né? E o outro que busca a serenidade no trânsito, no que irrita ele. Então, isso que é ser sereno, é você buscar o meio de aquela situação que você sabe que te incomoda, que vai ficar irritado, busca um meio para amenizar aquilo ali, porque você já sabe, você vai se conhecendo. Agora, a gente tem que parar para fazer a reflexão também, porque se a pessoa é aquela pessoa que o dia passa, a semana passa, o mês passa, ela não para pensar na própria vida, né, que isso está lá no Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, 919, conhece o ti mesmo, ok? Se a gente não parar no nosso dia, tá lá no Livro dos Espíritos, para fazer reflexão sobre quem sou eu, o que que faz diferença na minha vida e o que que me irrita ou não me irrita, o que que causa essa irritabilidade que ele tá falando, que ela está falando aqui no texto, como que eu vou controlar uma irritabilidade se eu não sei o que me irrita? Porque eu não parei para pensar nisso. Se eu não parei para pensar, eu não vou saber. Eu só vou ficar irritado constantemente, porque eu não parei para pensar qual é o motivo, o que que está me tirando do meu controle. Nós precisamos nos conhecer, refletir o nosso dia a dia, os nossos acontecimentos do dia, para a gente entender o que me irrita e como eu vou controlar isso. Então, primordial é falar isso. A irritabilidade vai se dar de diversas formas. Por quê? Porque eu estou aqui no planeta de provas e expiações. Eu vim aqui, eu vou ter provas que eu tenho que passar para crescer, ou expiações, que são né, na nossa planejamento reencarnatório, que eu vou ter que passar por aquilo. Então, são comportamentos em que eu vou passar por aquelas situações. E algumas vão me causar uma irritabilidade, porque eu não venci aquele momento aí, certo? E se eu me conhecer, eu me conheço, eu já ligo o alerta. Peraí. Eu sei que tal situação eu vou ficar irritada, que eu me conheço. Então, eu vou buscar meios de controlar essa irritabilidade. Isso é serenidade. Então, ser sereno não é aquele, né, que cruza os braços também, não. Porque as pessoas dizem, o plano é muito sereno. Não é a pessoa que cruza os braços e não faz nada. Muito pelo contrário. A serenidade você busca passo a passo, Joana está nos mostrando aqui. É trabalhando, fazendo, buscando os meios de controlar aquela situação, né? Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. Por que isso, gente? É o que eu estava falando com vocês.
ele já sabe, né, sabendo exatamente o que deseja da vida. Esse é um problema, porque às vezes a gente vive tão rápido as coisas que a gente nem sabe o que a gente quer. A gente fica irritado porque a gente quer alguma coisa que a gente nem sabe o que a gente quer. Eu tive vários momentos na minha vida que eu não sabia nem o que eu queria. Então, como que eu fico irritado com uma coisa que eu nem sei o que eu quero? Isso em relação a várias coisas na vida. Você não sabe o que você quer, por exemplo, numa profissão, numa situação, não sabe escolher algo, não sabe o que você realmente quer. Aí não tem nem como a espiritualidade te ajudar, porque se você, né? O que você quer? Não sei. Só sei que foi assim. Não dá, né? Não dá para ser igual como é que é o nome dele, do Auto Compadecida? Esqueci o nome. É qual? Zé, é o Chico ou o Zé Grilo? Não sei. É, não sei se eu sei que foi assim. Não dá para agir assim na vida. Na vida a gente tem que saber o que a gente quer. Como é que a espiritualidade vai falar assim, não, peraí, você está disposto a fazer tal coisa, você quer, sonha, né, em buscar, e almeja em buscar esse crescimento em algum ponto, beleza. Agora, se você vai vivendo sem nem saber o que você quer, e como fazer isso, gente? Se conhecendo. Um espírito sereno que já se encontrou consigo próprio. Então, primeiro, a gente tem que se encontrar. Primeiro ponto, primeiro caminho é se encontrar. Para a gente buscar a serenidade é se encontrar. Não tem, assim, como burlar isso. Porque eu só vou conseguir a serenidade entendendo o que está acontecendo e entendendo o que eu quero, né? A serenidade harmoniza exteriorando-se de forma agradável para o circunstante. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. O homem sereno, gente, é aquele que naquela circunstância, aquele ponto ele já venceu aquela forte tendência à irritabilidade naquela situação. Então, o homem sereno, nesse ponto específico, é alguém que já cresceu naquele ponto. Vai chegar um dia, né, que nós seremos serenos em tudo, mas a gente já pode ir construindo nossa serenidade, né, aos poucos, passo a passo, como Joana propõe, em diversos pontos da nossa vida, que são os que nos causam mais irritabilidade. Aquele ponto em que você olha para ele e fala: Meu Deus, isso aqui me tira do sério. Esse não dá mais, né? A gente tem que trabalhar todos, mas esse que quando eu olho, eu falo assim: Meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo me segurar. Eu acabo respondendo, eu acabo fazendo tal coisa, eu acabo me irritando com isso. Nesse ponto, se conhecendo, é que a gente tem que trabalhar a serenidade nesse ponto. Porque vencendo esse, você vai vencer outros. Então, nós temos que buscar os pontos primeiro, para depois conseguir num contexto amplo. Porque é difícil. Como que você vai ser sereno em tudo? A gente está crescendo, gente, né? É claro que um espírito como Cristo, ele é sereno, amplamente, né? Em todo o contexto da sua vida. Por quê? Porque é um irmão mais velho, então ele viveu mais, ele já trabalhou passo a passo vários tipos de situações em que foi trabalhando a serenidade. E é isso. Essa é a diferença de um espírito mais velho para a gente, né? Um espírito iluminado, mais velho, que é mais sereno, já entendeu aquele assunto ali, já passou diversas vezes por aqueles mesmos problemas e já buscou passo a passo a serenidade em cada um. Então não adianta desesperar também e, e querer essa serenidade total. Agora, nesse momento, na nossa encarnação, nós não vamos conseguir essa totalidade. Mas se a gente trabalhar, né? Quando eu falo trabalhar, é um trabalho interno. Nós, aos poucos, nós vamos conseguindo isso aos pouquinhos. A pessoa que vive, por exemplo, passa 10 anos, 15 anos, quando você olha o seu passado, você vê que em algumas situações você era muito mais impulsivo, né? Você venceu a impulsividade em algumas situações
ficou muito mais sereno que hoje. Você olha para aquilo e fala, gente, mas por que que eu ficava tão irritado com uma coisa tão besta? Acontece. A gente olha, por exemplo, o nosso comportamento na adolescência, algumas coisas que deixavam a gente assim, o mundo ia acabar. E quando hoje a gente olha e diz, gente, pelo amor de Deus, para que que eu criava confusão com isso? Uma coisa tão pequena. Falta o quê? Esse passo a passo ali não tinha sido construído e você já construiu agora. Mas tem muitos passo a passo ainda de muitas coisas para a gente construir, né? Ó, que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação e ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é a moeda arduamente conquistada. Não deves atirar por fora, é, atirar fora por motivos irrelevantes. Tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Esse trecho, ele não só mostra que é uma construção, como ele demonstra, né? Como Joana demonstra para a gente no texto, esse texto demonstra para a gente o quanto as nossas conquistas, né? Essa realização, essa conquista, a paz, quando ele fala que é a moeda, uma moeda conquistada, quando você consegue vencer isso, você consegue entender e sentir a serenidade naquele ponto de tal forma que você não vai se sentir abalado mais com aquela situação, né? É uma conquista. Então aquilo já não vai, aquela irritabilidade não vai chegar até você mais, já vai perder o sentido, já você já venceu aquilo ali, né? Isso é como eu falo como um tesouro, né, real, jamais se perde. Por quê? Por que que jamais se perde, gente? Porque muitas situações, às vezes a criança tem aí 3, 4 anos e já demonstra uma maturidade, uma serenidade para algumas coisas, e você fala, gente, não é normal. Não é. Como que ele fica tranquilo com uma situação dessa? Ele já construiu isso, né, em outra existência, em outras vidas. Então, é um tesouro que você carrega. Como muitas habilidades que as crianças nascem hoje, que a gente fala, gente, mas como, né? Situações que às vezes a gente demora aí, ah, tira aí pelos jogos eletrônicos. Se eu for baixar um aplicativo, eu vou demorar um tempo muito maior do que o meu filho de 11 anos, gente. É real isso. É real. Inclusive, ele vai até traduzir o que está escrito ali. Sem nem ter feito o curso de inglês. Agora há pouco tempo que ele entrou no curso. Entendeu? Então, assim, isso é construção do passado. A geração de hoje, que está nascendo hoje, claro que está vindo mais preparada que a gente. Da mesma forma que quando a gente voltar, a gente vai estar mais preparado que eles que vão estar por aqui. Então, assim, é uma construção. Porque o que eu construo da serenidade, eu vou levar. É uma gema preciosa, realmente. E às vezes a gente entra em desespero, né? Em alguns pontos que nós perdemos o equilíbrio, a gente fala, mas eu não tenho nada disso. Eu não tenho nenhuma pedra preciosa, nenhuma serenidade, mas a gente tem. Sabe por quê? A gente só foca no que é ruim. A gente só foca no problema atual e nos perrengues que a gente passa. A gente só foca no que a gente está desequilibrado. Até para você vencer o desequilíbrio, você tem que enxergar o que você tem de bom. Se você não faz essa autoanálise proposta lá com Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, a gente não consegue vencer o outro passo que a gente precisa. Aquela gema preciosa que Joana está colocando aqui, né? De vida passada que você já traz, que depois que você já venceu, já conquistou, ela fica guardada, você não vê, você não enxerga ela. É como se fosse uma gema preciosa guardada lá no fundo do baú. Por quê? Porque a gente faz questão de focar no problema. A gente não foca nas nossas habilidades. Nós precisamos focar nas nossas habilidades também para vencer os nossos problemas. Para vencer essa inquietação, a serenidade naquele ponto que eu ainda preciso vencer, eu preciso recordar e me lembrar quais são as minhas gemas preciosas.
Às vezes, a gente fica esperando um elogio de um, de outro, né? Sendo que a gente não enxerga na gente mesmo algo de bom. A gente não para pensar nisso. Por quantas vezes a gente não para pensar nas nossas conquistas? Como que você vai conquistar algo novo e bom, sendo que você só se vê como algo negativo? Você só vê o que você tem de ruim, né? Os perrengues que você está passando. E aí, como que você vai crescer? Se você não se olhar no espelho e não se achar bonito, você não adianta você ficar esperando o outro te chamar, te achar bonito. Você tem que estar bem para você. E é assim, é com o nossa beleza interior. Não adianta você esperar alguém te achar uma pessoa boa, de alguém te achar uma pessoa caridosa. Se não, a gente não tem que esperar isso. Por quê? Porque nós precisamos enxergar isso na gente. Vamos buscar lá o que eu tenho de bom, o que eu já fiz de bom. É isso que vai te motivar, são essas pedras preciosas que Joana propõe, que a gente traz de vidas anteriores, que vai te motivar a correr para adquirir novas pedras preciosas, né? Novos alcances, novos tesouros. Esses tesouros da vida eterna, nós temos que ir aumentando ele, para a gente chegar na luminosidade de um espírito superior. A gente tem que ir aumentando esses tesouros. Agora, se a gente pegar esse tesouro e guardar e esconder lá no fundo do baú e não enxergar nem o que a gente tem de bom, a gente não vai ter força para conseguir vencer e, e buscar a serenidade que propõe. Não vai. Nós primeiro a gente precisa enxergar quem nós somos de verdade. As pessoas, quando olham a questão. Eu trabalho muito com jovem, né? Quando passa essa autoanálise, a tendência, gente, não só do jovem, do adulto também. Quando você vai fazer uma autoanálise ali, aquelas dinâmicas, a tendência é a pessoa sempre falar e buscar o que ela tem que melhorar. Enxerga mais o que é de ruim do que é de bom. Isso é um problema, porque você está esperando que o outro diga o que é de bom para você, o que você tem de bom. Você não enxerga o que você tem de bom. Você enxerga só os seus perrengues, seus problemas que você tem que vencer. E isso é um problema. A gente precisa enxergar o que a gente tem de bom e o que a gente precisa burlar ali, vencer e né, adquirindo essa serenidade. A gente precisa fazer essa análise, entendeu? Entre uma questão e outra. E a gente não faz. Nós não fazemos isso. Então, a gente acaba não vencendo um ponto e outro. Ou demorando para que isso aconteça, né? Deixa eu mudar a página, que se eu não falo, daqui a pouco não chega no final do texto, né? Porque a hora que é cruel, né? Ó, diante de quem te enganou, traindo a sua confiança, o teu ideal ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Isso também, às vezes, é muito difícil para a gente, porque quando nós nos sentimos traídos, né, quando alguém trai a nossa confiança, a gente fica magoado e começa aquela angústia e aquilo passa a ser um problema. Quando, na verdade, a gente deveria confiar, né, no que a gente veio buscar e quem está errado é que vai ter que lute, não tem? Não é assim? É ele que lute, né, para se melhorar, porque quem está com problema é quem te magoou. Então, assim, um problema, é difícil, mas a gente precisa ser sereno, né, nesses momentos e buscar a serenidade para que aquilo também não vire algo maior, né? É muito complicado, principalmente se for dentro da família, né? A gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, então, quando começa nessa questão de confiança, de traição, aí dentro da família a gente tem que ter muito cuidado também quando às vezes parte para agressão, então hoje a gente, né, a gente vê tantos problemas que derivam ali, os problemas maiores que tem, né, dentro da família, que às vezes chega até lá um homicídio, algo mais sério, começou como? Começou verbalmente, começou num sentimento de raiva, começou, né, começa lá atrás.
Então, se a gente começa vencendo isso lá atrás, e buscando essa serenidade, quando ela fala aqui que o enganador é que deve estar inquieto e não a sua vítima, é difícil? É, né? Mas aí a gente tem que buscar a entender quem que é que tem que sofrer com o que fez, né? Não sofrer a agressão. Então a gente tem que ter esse equilíbrio ali nessa hora de buscar cada vez mais ser sereno nessa hora e entender que o erro foi do outro. Só que a gente também às vezes, né, não consegue. Então é um passo a passo, gente. É tentar a cada dia ir vencendo. O relacionamento não é fácil para ninguém. Relacionamento no trabalho, relacionamento na família, relacionamento na casa espírita, não é. A gente, os maiores perrengues que a gente passa, os maiores problemas é no relacionamento com as pessoas. Mas a gente está aqui para crescer, porque se fosse, né, se fosse para a gente crescer individualmente, Deus ia fazer lá uma ilha deserta para cada um. Cada um ia ficar numa ilha, ninguém convive com ninguém, mas a gente só cresce com a convivência. É fato, a gente só vai crescer com a convivência. A gente cresce com a convivência, a gente aprende com o erro do outro também. E às vezes, aquele erro do outro, que a gente fala assim, nossa, fulano tá errando, às vezes a gente não erra mais porque a gente já aprendeu. Mas a gente já errou a mesma coisa no passado, várias vezes. A diferença dele para a gente é que a gente não se recorda do que a gente fez. Então, assim, a diferença do passado para o presente é que às vezes aquele que está vivendo esse momento no presente, a gente olha e fala, não é possível, como é que a criatura conseguiu fazer uma coisa dessas? Essa criatura que conseguiu fazer uma coisa dessas, que a gente fala tanto, às vezes sou o eu do passado. E nós, né, no momento a gente não se recorda. Então nós precisamos também entender que cada um tem o seu tempo, o seu momento de vivência, o seu momento de crescimento, seu momento de vencer essa serenidade, né? O texto nos fala aqui também, ó, é, nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. É o que eu estava conversando com vocês, gente. No ciclo familiar, a gente vai encontrar ali, né, pessoas que vieram para a gente ensinar alguma coisa, pessoas que vieram para aprender com a gente. E pessoas com que a gente vai aprender muito. Eu acho que é nessa questão mesmo, não me recordo aqui, mas do Livro dos Espíritos, eu acho que é nessa mesmo que Santo Agostinho fala do espelho da verdade. Ele fala que os nossos inimigos é como o espelho da verdade. Eu acho que é nessa questão. É, por quê? Um amigo, né? Tem amigo aqui de anos atrás, mas tem amigo de mais de 20 anos. Às vezes ele pensa da mesma forma que você. Então ele não vai enxergar o seu erro, porque ele também às vezes pensa daquele jeito e está errando às vezes a mesma coisa. Às vezes é um grupo de afins, né? Afim daquela situação, ele vai errar. Então não vai enxergar seu erro e você não vai crescer. Às vezes o inimigo, entre aspas, o que é o inimigo, gente? É uma pessoa que pensa diferente da gente. E às vezes aquele inimigo, que é uma pessoa que pensa diferente de mim, vai ser o espelho da verdade, vai mostrar, Marcelo, pelo amor de Deus, né, Marcelo? Você está fazendo isso? Santo Agostinho colocou isso. Eu acho que eu não tenho como conferir agora, mas eu acho que é na 919 mesmo, naquele texto que ele fala do espelho da verdade. Então, assim, o inimigo vai ser o seu espelho, que vai te dizer a verdade ali. Ele vai jogar na sua cara ali a verdade. O que o amigo, às vezes, ou não tem coragem de dizer, ou não enxergou isso em você, porque às vezes pensa igual, pensa como você, então ele não vai enxergar isso em você. Agora, o seu inimigo, né, que é aquela pessoa que pensa diverso de você, que está querendo te afrontar, vai falar. E aí, nisso que ele fala, a gente fala, meu Deus, até que em algum ponto ele não tem razão, eu preciso mudar isso, vou mudar aquilo outro. E aí a gente precisa estar atento,
É por isso que quando ele fala aqui, né, que no círculo social a gente vai defrontar com pessoas perturbadas, confusas ou agressivas, às vezes a pessoa sou eu também, a perturbada, confusa, agressiva, em alguns momentos, né? Às vezes eu que sou essa pessoa na vida de outro, perturbado, confuso e agressivo. Então, às vezes eu que sou a perturbada, confusa e agressiva naquele momento, na vida daquela pessoa. Então, vai ter momentos em que a gente vai ser o alívio para algumas pessoas e vai ter momentos que nós seremos perturbados, agressivos e confusos. Em toda a nossa trajetória, a gente vai oscilando, né? Entre uma coisa e outra, entre ser essa pessoa que está atrapalhando, entre ser aquela pessoa que está ajudando. E isso a gente vai crescendo. Isso no convívio familiar, a gente vai né, todo mundo almejando uma melhora, uma evolução, que é a nossa proposta aqui, que ninguém vê a passeio e todo mundo tem um planejamento reencarnatório para a evolução. Esse é o nosso objetivo de estar aqui, de todos nós, de todo mundo que reencarnou, que nasceu nesse planeta Terra, tem um objetivo. E é isso que a gente veio fazer aqui, crescer. E para crescer, a gente precisa estar com pessoas que vão trazer situações em que a gente vai testar essa serenidade, né? Essa paciência também, testar os nossos momentos que a gente precisa, né, crescer, que a gente precisa estar amparado. Momentos em que a gente vai falar assim, nossa, como eu sou frágil, como eu preciso de Deus. Às vezes a gente está no momento que a gente está se achando, né? Que a gente nem para nem para rezar, nem para orar, para nada, fazer uma leiturinha, nada. Estou vivendo bem, né? Ou às vezes está bem financeiramente, está bem não sei o quê, está bem, está ótimo. Aí você até se esquece da espiritualidade, esquece, né? Eu não passei esse momento ainda não. Eu sempre estou bem. Você, nossa, Marcelo, sai da casa, por que será, né? É tanta coisa. Eu pensei, não vou, eu que não sou presa, porque eu não vou sair daqui nunca. Porque eu fico aqui por quê? Porque, claro, porque é tanta coisa que sempre acontece e eu tenho que estar aqui para aprender. Né? As pessoas acham que quem está aqui é que está muito bem, quem está aqui é porque às vezes passa muita coisa e só Deus, gente, só a espiritualidade que me socorre nesses momentos. Os momentos mais difíceis, no momento que eu falo, que eu respiro e falo, e agora, Senhor? Agora só acontece mesmo. E o que faz a gente enxergar esses problemas? Se a gente não tiver os problemas, a gente também não enxerga e não tem essa conexão. Então, assim, viver, né, perfeitamente, o que seria isso? O que seria isso, né? Assim, sem problemas, sem. Não seria, com certeza, num planeta de provas e expiações. Encarnado, impossível, encarnado. Só está encarnado no nosso corpo, a gente já tem que cuidar de um monte de problema, né? Todo mundo. Porque só não vai envelhecer quem desencarna cedo. Quem não quiser envelhecer é só falar, quero ir embora. Aí vai embora. Meu pai não envelheceu, desencarnou antes dos 60. Então, né, não envelheceu, foi embora. Agora todos nós vamos, a gente tem que cuidar da saúde. Alguns mais tarde. Eu entrei na academia tem um ano, eu deveria ter entrado antes, mais nova, mas não. Eu aconselho vocês mais novos a entrarem antes, né? Eu entrei depois dos 40 e poucos, porque eu já estou com 44. Entrei com 43 anos na academia, tem um ano só de academia. Deveria ter feito isso antes. Mas se a gente está num corpo, né, reencarnado, a gente vai ter vários problemas. Vários problemas. Se você não tomar água, água tá aqui, ó, tem quase 40 minutos que eu estou falando. Mas se você não tomar água no seu dia, o que você precisa para o seu corpo, você vai ter problema. Então, se você não cuida da sua saúde, você vai ter problema. Então, se a gente está aqui para aprender o autocuidado do corpo, né? E do espírito. E do espírito, a gente acha que é difícil fazer dieta, né, do corpo, mas a dieta do espírito, gente, é muito mais difícil, né? Tem a musiquinha infantil que fala isso, né? Perdão, não sei se a Fernanda vai lembrar, que é pela porta larga, todo mundo passa,
pela estreita que leva à perfeição e a gente está gordinho, a gente não passa, não. Ele fala assim, brincando, né? Falando da gordura da moral, ele fala, é uma música infantil. E é isso. A gente é, a gente está num momento em que nós precisamos lidar com a moral é muito mais difícil, principalmente que é aquela em que nem em frente ao espelho você está sozinho. Nós não estamos sozinhos, gente. Nós, espíritos, sabemos que nós não estamos sozinhos. Nem se tiver eu ou a Marcele que te espelho. Eu vou sempre estar acompanhado. De quem? De quem eu quiser. Então vai depender de mim. Se eu tiver ok, bem acompanhado. Se eu tiver mal e vigilante aqui, principalmente com o texto da Joana, eu vou estar mal acompanhado, porque eu estou em vigilante. Então, eu vou sempre estar com alguém. Com quem? Com quem eu quiser estar. Então, depende só de cada um. Só para terminar aqui, né? O texto, já terminou meu tempo, falta 2 minutos, eu acho. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio que se fixam, constituem a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Sempre, porém, com serenidade. Ou seja, gente, sempre que a gente busca essa avaliação, essa serenidade, as coisas ficam mais leves. É como um fardo muito pesado que você bota na rodinha, entendeu? Sempre brinco assim, né? Com jovem a gente trabalha muito com isso, né? Com ilustração. Você tá com um problema, uma mala muito pesada. Se você bota uma rodinha embaixo, o peso você vai ter que puxar, mas vai ficar muito mais fácil. Então, a serenidade é a rodinha. O peso não vai mudar, sua mala vai continuar do mesmo tamanho. Seu problema é o mesmo. A diferença é como você vai carregar ele. É só essa a diferença. É por isso que fala assim, nossa, para pensar, gente. Para a gente finalizar, vamos pensar no Cristo. Para pensar tudo que ele passou, que ele não precisava passar nesta última encarnação que ele teve aqui na Terra. Ele foi o maior erro do judiciário do mundo. Foi morto e preso justamente. Olha, o fardo era grande, só que a rodinha também, né? A jato ali, ó, ele é um espírito evoluído. Para ele, né? Mas é o quê? Ele foi escolhido por Deus? Ele construiu isso, passo a passo. É mérito dele, com apoio, claro, sempre de Deus, mas Deus nos apoia também, igual apoiava o Cristo. A diferença é que ele, né, já chegou lá, nós vamos chegar também. Gente, muito obrigada. Deu o tempo. Deixa eu desligar aqui. Aloysio, como é que faz aqui? Parar? Nananã.